Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Há um consenso entre jornalistas e analistas que acompanham de perto a Intel de que o problema é esse. É uma empresa grande demais, engessada demais, a tomada de decisões é muito lenta, é uma empresa... Eu não sei se orgulho é a palavra certa, saca? Mas é uma empresa que tem... Sabe, eu tenho história, eu sou a Intel, então fica aquela coisa meio de orgulho, não vamos fazer isso, porque onde já se viu fazer isso com o nome Intel? E isso foi guiando a Intel para a situação que ela está hoje, de não investir onde deveria ter investido e insistir em estratégias que não dariam certo no longo prazo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou o Tássio Veloso. E eu sou o Emerson Alecrim. A Intel atravessa uma fase turbulenta. O capítulo mais recente foi a saída do Pat Gelsinger, que é CEO desde 2021. E aí, com a conta no vermelho e essa dificuldade para acompanhar o ritmo do mercado, a gigante está parecendo cada dia menor. No episódio de hoje, a gente faz um apanhado dos motivos que levaram a Intel à crise atual, que vão desde os planos ambiciosos demais até a estrutura excessivamente engessada. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Com a digitalização do trabalho, ficou mais fácil prestar serviço para os clientes do exterior. Mas aí na hora do pagamento pode ser um pouquinho complicado, porque afinal a instabilidade da moeda é uma realidade. Pois é, e é para te ajudar nesse processo que a Wise está lançando a sua conta de PJ no Brasil. Com a Wise Empresas, você pode gerenciar suas finanças internacionais com bem menos dor de cabeça. A Wise Empresas te permite receber pagamentos do exterior em mais de 40 moedas à sua escolha, então seus ganhos ficam mais protegidos da variação cambial. Você também pode pagar fornecedores de fora do país em mais de 70 moedas, além de sacar dinheiro instantaneamente. Tudo isso na mesma conta e com suporte em português 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você é um empreendedor ou freelancer, tá de olho no mercado lá de fora, fica a dica, use a Wise Empresas e receba o seu dinheiro sem perder dinheiro. Acesse o link na descrição e abra agora a sua conta PJ na Wise. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 14 minutos e 59 segundos. Josué, bora lá, qual que é o primeiro comentário aí? Já vou ler o primeiro comentário, mas antes quero só mandar um salve pra todo mundo que ficou com o Tecnocast entre os mais ouvidos do ano lá no Spotify Rap, da retrospectiva do Spotify. A galera tava compartilhando lá nos grupos, né, no WhatsApp e no Telegram. Também havia algumas pessoas no Instagram, no Twitter, que de vez em quando entro lá pra olhar. Então, é isso. Se você tem ali o Spotify nos seus primeiros lugares e não compartilhou ainda, compartilha, é legal pra galera saber e tal. E a gente fica muito feliz de saber, de ter esse feedback de vocês. É isso, marca a gente pra gente repostar também. Valeu, gente. Eu quero começar aqui com um comentário bem detalhado que o Kaique deixou pra gente no grupo da Caixa Postal no Telegram. Ele levantou vários pontos aqui muito interessantes que eu acho que dão uma visão bem completa da conversa que a gente teve com o Giovanni Ravagnani na semana passada, que é diretor jurídico da Buser. Ele disse o seguinte: sobre o último episódio, trazendo luz à operação e desafios da Buser, preciso dizer que já fui muito fã do serviço. Em 2019, fui convidado por uma amiga, numa época em que cada indicação, ou seja, cada novo usuário cadastrado, te rendia R$10 na conta e te dava direito a uma primeira viagem também por R$10. Recém-casado, lascado de dinheiro, nos mudamos, entre aspas, de Brasília para São Paulo por R$60. R$20 das passagens, mais R$40 de bagagem extra. E eu fiquei simplesmente apaixonado. Viajamos num ônibus leito pela primeira vez e por um valor inacreditável. Fiquei tão fã que recomendei à época para quase 40 pessoas, me certificando que concluíram seus cadastros. Então o Kaique ficou ali em cima, sacou? Ele mandou pros amigos e falou: faz o cadastro aí, irmão.
Ele continua: viajei bastante, experimentei as várias fases da empresa. Acho que, tal como o Uber, o serviço premium a destacou, mas o desafio da escala impôs algumas restrições à experiência. Eu ainda viajo muito de ônibus por preferência pessoal, mas já há algum tempo não uso a Boozer pelos seguintes motivos. Número 1. A não marcação de assentos fazia com que a falta de educação das pessoas se evidenciasse de uma forma assustadora e incômoda. Parênteses aqui, é verdade. Uma das características da Boozer é que você não marca lugares. Eles não têm essa opção, faz parte ali do processo, enfim. Se você for comprar uma passagem na Boozer, é importante ter isso em mente. É uma comodidade que você encontra com outras empresas nas rodoviárias, mas não na Boozer. Número 2. Notei também muitos ônibus ruins. Eu fazia com frequência a rota Rio-São Paulo, que apesar dos Kit Kats no início da viagem, faziam com que fosse desgastante. Os Kit Kats aqui, acho que ele tá falando de brindezinhos que davam e tal, um pouco como o Uber tinha no começo. Lembra aquela Uber quando você chegava, tinha balinha, chocolate e tal? Então. Terceiro lugar, o preço, outrora competitivo, começou a se mostrar muitas vezes não tão mais atrativo, algumas vezes até mais caro. Com o lançamento da Wimobi e os pontos acima, coloquei na balança e já há algum tempo não os utilizo mais. Curioso, loguei para ver minha última viagem. Foi de São Paulo, saindo da Avenida Chucre Zaidan, posto GNV Glória. De fato, essas outras saídas para além da Tietê/Funda são excelentes. A concorrência é e sempre será maravilhosa para o mercado. Feliz que empreendedores corajosos como o Pato e o Coelho desafiam esses serviços mal oferecidos e, no mínimo, tornam a oferta aos usuários melhor. Cara, eu achei que esse comentário do Kaique, assim, ele encapsulou muita coisa que eu ouvi de muitas pessoas, assim, de que gostavam muito do serviço. Assim, não é que todo mundo tenha parado de usar, as pessoas que eu conversei, né? Mas tem essas críticas de que o serviço, ao longo dos anos, foi perdendo um pouco daquele aspecto premium que tinha no começo, né? Que de novo, fortalece o paralelo que a gente fez ao longo do episódio com a Uber. Mas eu acho que a parte do premium, a balinha, o Kit Kat, é normal, assim, pra adquirir cliente, não é sustentável, sabe? É meio que, a gente precisa chamar atenção, a gente precisa ter alguma coisa. E tá tudo bem também, porque no final das contas, dane-se o Kit Kat, dane-se a balinha. Eu tô mais preocupado se eu vou ter tipo Uber, uma viagem boa, se o motorista saca aqueles problemas que a gente tinha com táxi, ou que a gente tem com Uber, às vezes, hoje em dia também, com o motorista, sei lá, não quer ligar o ar-condicionado, 40 graus em São Paulo e você tem que andar sem ar-condicionado. Ou o motorista que, sei lá, dirige correndo e freando igual um lunático. Então, saca, pra mim, dane-se a balinha. A questão é outra, né? A balinha e o Kit Kat é só um marketing inicial ali. E complementando esse comentário do Kaique, tem um aqui também do Thiago Bonfim, ele deixou na comunidade, e ele destacou um outro aspecto. Falou o seguinte: eu usei algumas vezes no trecho São José do Rio Preto, São Paulo. Nas primeiras vezes foi ótimo, mas depois precarizou. Tive que desembarcar no meio da lama de um estacionamento perto da rodoviária Tietê, que fedia a urina humana. Em outra ocasião, paguei um assento leito que não reclinava. Eu desisti quando, em uma outra viagem, o ar-condicionado estava desligado e a janela era daquelas que não podia abrir. Era um usuário assíduo, mas hoje prefiro pagar mais caro e ir de cometa. Vixe, Então, assim, esses comentários, eu já, além desse do Thiago, tinha algumas outras pessoas que destacaram que, para além desses benefícios que tinha no começo e tal, a experiência foi ficando um pouco pior ao longo dos anos. E aí eu acho que entra um pouco na dinâmica que o próprio Giovanni trouxe pra gente, né? Você tá lidando com parceiros, né? A Boozer não é dona dos ônibus, ela faz esse meio de campo entre os passageiros que querem ir para um lugar X e empresas de fretamento que, por acaso, vão ter ali capacidade para cobrir aquele percurso. Quando você lida com parceiros, você tá sujeito a esse tipo de situação em que não necessariamente todo mundo vai estar alinhado com as exigências de qualidade de quem faz o meio de campo, ou seja, a Boozer. Então, a minha prima também falou a mesma coisa, que já pegou ônibus não muito bons, assim, em termos de manutenção e tal. E aí essa coisa da rodoviária, ou melhor, do estacionamento da rodoviária que o Thiago falou, né, entra naquela coisa da infraestrutura dos pontos de embarque. E aí realmente é uma coisa que está totalmente fora do controle até mesmo do motorista, da empresa que está fazendo o transporte. É meio que você para em pontos alternativos porque dá para parar ali. E, infelizmente, lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, você vai ter localidades que não estão muito bem cuidadas, etc. Então, são coisas que, obviamente, vão obviamente gerar experiências negativas para uma parte dos usuários. E aí, enfim, a gente traz isso aqui justamente para colocar na balança, né? A gente acha o modelo muito interessante, toda a operação e, enfim, é importante também que haja esse tipo de competição, mas, obviamente, os usuários também estão preocupados
preocupados com essa parte da experiência e, por vezes, esse final do comentário do Thiago que é interessante, né? Hoje eu prefiro pagar mais caro e de cometa, né? Então, às vezes, a pessoa, o principal atrativo, que é o preço, que é realmente muito interessante, a pessoa coloca na balança e, acho que eu vou ter uma experiência um pouquinho mais tranquila no rodoviário. Eu acho que assim, tem que ver, não tem como a gente falar, defender um ou outro, a gente não tá aqui pra isso também, né? A gente tá expondo tudo que aconteceu. Aliás, eu expus um caso na gravação pro próprio Giovanni, mas o Giovanni citou na gravação que a Boozer passou por um período de escala, né? De essa coisa que o mercado de venture capital busca com startup, que é tipo, tem que escalar, tem que aumentar, tem que crescer. E nisso, às vezes ele citou que eles perderam um pouquinho ali o controle da operação, né, a rigidez no controle de qualidade e tal, mas que hoje as coisas estão diferentes. Então o Thiago cita essas duas experiências já faz um tempo, não sei se foi nessa época, né, não dá pra gente afirmar com certeza aqui, mas enfim, é isso. Achei que valia pontuar isso também, que pode ter sido nessa fase aí. E também tem o ponto do próprio processo de uberização que faz parte do DNA da Boozer, né? Que, por sua vez, pega emprestado do próprio Uber, né? Com todas essas questões jurídicas que a Boozer tinha que lidar, o próprio Giovanni falou isso, né? Dependendo do quanto eles fossem chatos com isso, com fiscalização e exigências, talvez eles pudessem arrumar problemas com empresas parceiras ou com motoristas. Né? Questões trabalhistas. Isso, por um lado, assim, pensando em uberização do trabalho, é uma questão que está super quente no momento, dado, enfim, inclusive a própria Uber, vários julgamentos e tal. Então, seria mais uma questão para lidar. E, de modo geral, algo que talvez a gente possa dizer é, com uma segurança jurídica um pouco maior em torno do modelo, com decisões mais favoráveis, ou então, sei lá, tem alguma lei que regulamente, que diga, não, pode rolar isso aqui mesmo, talvez seja mais fácil estabelecer e fazer cumprir essas exigências da infraestrutura dos ônibus, dos locais de embarque e saída. Talvez. É mais um dos motivos pelos quais seria interessante que essa segurança jurídica chegasse mais rápido para esse tipo de modelo. Mas seguindo aqui, o próximo comentário é um comentário e uma resposta que rolou lá no Instagram. O primeiro comentário é do Rafa Nibal, @RafaNNIBAL. Ele diz, rapaz, se chegar no nível de funcional da Flixbus seria um sonho. Aqui na Europa, por exemplo, eu consigo ir de Portugal para Espanha por menos de 30 euros, ida e volta junto. Bizarro. E funciona muito bem. Eu não tenho parâmetro, não sei se 30 euros é muito ou pouco, Rafa Nibal, mas a gente imagina que é pouco, é barato. Essa parte dos pickups na rua, etc., não acontece sempre. Em locais grandes, geralmente há pontos bem fáceis para todo mundo. Ele comenta que Lisboa, por exemplo, funciona na Estação Oriente, a maior de ônibus /trens/metrô da cidade. Aí o Igor Ferraz, L, respondeu pro Rafa Nibal, uso a Flixbus de vez em quando no Brasil. Funciona bem, mas os ônibus são bem simples. Então, pra gente ver que tem diferenças também, né, entre as duas. Pois é, eu achei interessante porque o Giovanni, durante a conversa, citou a Flixbus como um modelo para Boozer. E a Flixbus opera no Brasil. Eu também já ouvi muitas críticas à Flixbus, de pessoas... Acho que ele tava falando no sentido da gringa, né? Exatamente. A original, né? Exatamente. A Flixbus é Europa. E aí, eles chegaram no Brasil, eles operam... acho que desde 2021, se não estou enganado, e eles já chegaram com um pouco diferentes da Boozer, porque eles estabeleceram parcerias com empresas de ônibus que já estavam autorizadas a fazer certos percursos. Se eu não estou enganado, no começo a parceria foi com a empresa Adamantina. Mas é interessante que a Flixbus lá fora é muito elogiada, já ouvi pessoas também falando sobre isso, é barato, funciona, tem ali os perrengues e tal, de pegar no meio da estrada, etc, mas meio que faz parte do pacote pelo preço que você está pagando, que é mais vantajoso. Mas quando chega no Brasil, cara, eu já ouvi muito mais críticas à Flixbus, ao estado dos ônibus, ônibus que enguiça no meio do nada. Eu já ouvi muito mais críticas a eles do que a Boozer, saca? Então me parece que, apesar da Boozer se espelhar na Flixbus lá fora, a Flixbus aqui no Brasil, me parece que é mais alvo de críticas do que a própria Boozer. Uma coisa é você saber operar bem no seu país de origem ou no seu mercado de origem ali. A Flixbus é alemã, mas Europa é o quintal da Alemanha, então é diferente. Vai pra Latina América aqui, né? Vem pra América Latina, é outra coisa, Brasilzão, então... essas empresas às vezes costumam sofrer por aqui mesmo. Inclusive, nos últimos 10 anos, a gente teve N marcas que operaram aqui no Brasil que eram de fora e saíram, né? De patinete, de entrega, de compra, assim, né? Então, um monte de coisa que operou. Até o Cabify, né? Empresa espanhola de... Bem lembrado, cara. Cabify. Né? Saiu. E eu usava bastante Cabify em São Paulo. Mas saiu do Brasil também. Por algum motivo não deu certo. Aqui...
O Brasil tem suas particularidades. É um contexto um pouco diferente, mas eu lembrei um pouco agora no mercado de entrega de comida, que é aquela startup mexicana Justo, que era uma dessas de entrega de supermercado e tal, também saiu do Brasil recentemente. Então, eu lembro que em 2021 a gente entrevistou o CEO da Daqui, que faz aquelas entregas rápidas de 15 minutos em São Paulo, né? Empresa brasileira e tal, já nasceu aqui, enfim, já nasceu em São Paulo mais especificamente, então conheciam ali o entorno, a operação estava otimizada ali pro local. Mas é interessante, mais um contexto em que uma empresa gringa que, pelo que eu sei, opera bem nessa parte, né? Tem uma operação bem robusta, mas não deu certo, não conseguiu. Então, aqui é BR, as coisas são um pouquinho mais complicadas por aqui. Ruê BR, cara. Bom, então é isso, comentários lidos, bora pra pauta? Vamos nessa. Pat Gelsinger rodou. O CEO da Intel anunciou a sua aposentadoria após ser demitido da empresa no dia 2 de dezembro. E aí você se pergunta, né? Por que a aposentadoria de um executivo virou pauta de um Tecnocast? Na verdade, a questão não é a aposentadoria, é o que ela diz sobre a situação atual da Intel. Se você acompanha as notícias, você sabe que a empresa passa por um momento de crise. Nos últimos 2 trimestres houve uma queda na receita, sendo que no terceiro trimestre de 2024, o prejuízo foi de 16,6 bilhões de dólares. É o maior prejuízo nos últimos 56 anos da empresa. Uma empresa de chips, olha aí, 56 anos, para vocês entenderem a importância da Intel para o setor de tecnologia. E para lidar com a situação, ela já anunciou a demissão de 15 mil pessoas ali no começo de agosto, e esses números podem aumentar, já que a empresa quer reduzir a força de trabalho em 15%. Também estão previstos cortes nos gastos com pesquisa e marketing, além da redução do portfólio de produtos. E tudo isso vai fazer parte de um plano de redução de custos de 10 bilhões de dólares já para 2025. E nesse contexto chegou essa notícia da aposentadoria do CEO, que na verdade não parece ter sido aposentadoria coisa nenhuma, né, Josué? Pois é. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravar que a gente está falando sobre a Intel há alguns meses, já saem algumas notícias meio preocupantes e tal, mas ainda não tinha rolado um acontecimento, assim, alguma coisa que fosse um gancho muito, muito interessante que chamasse a atenção das pessoas pra gente fazer um episódio. E bem, nessa segunda-feira, do nada, ninguém esperava, rolou isso. E teve um comunicado do presidente independente do conselho da empresa, que é o Frank Yeary, que dá pistas de que o Gelsinger não se aposentou, exatamente, ele foi aposentado. E nesse comunicado ele faz lá aqueles elogios padrões e tal, pô, muito legal o Gelsinger, respeitamos muito e tal, mas ele diz o seguinte, abre aspas, sabemos que temos muito mais trabalho a fazer na empresa, estamos empenhados em restaurar a confiança dos investidores. Então, se tem trabalho para fazer para restaurar a confiança, atualmente não tem confiança. Então, se isso não deixa a coisa clara o suficiente, a reação no mercado talvez deixe. Porque pouco depois do anúncio da aposentadoria do Pat Gelsinger, as ações subiram, né? Tiveram ali um ligeiro aumento de preço. Ou seja, estava rolando uma insatisfação com a liderança na Intel. Muitas decisões foram tomadas nos últimos anos que eram questionadas e não trouxeram os resultados pretendidos. E aí, por causa disso, ele foi aposentado. Então a gente olha para a Intel nesse momento de crise e se pergunta, cara, o que rolou? Como é que chegou nesse ponto? E é ainda mais chocante, eu acho que todo mundo aqui compartilha um pouco isso, porque é a Intel, cara. É a empresa que já liderou a inovação no Vale do Silício, na computação pessoal de modo geral, né? A própria história da computação está muito ligada à história da Intel. Então, quando a gente vê uma situação assim ocorrendo, gerando essa aposentadoria estranha, a gente fica bastante preocupado com o que pode estar acontecendo. E a Intel cometeu muitos erros estratégicos nas últimas décadas. A gente vai destrinchar um pouquinho cada um desses erros, mas se a gente for resumir, olhando o mercado hoje, o que a gente tem na questão de processadores, processamento no geral? IA é o momento da tecnologia para IA. IA demanda muita placa de vídeo ou processadores especializados em IA, que no momento são as placas de vídeo. Então, é um mercado que a Intel não está posicionada. O segundo, mobile. E mobile não começou agora, fez 15 anos pelo menos, vamos colocar 2006, 2007, porque 2007 é iPhone, mas os bastidores, que é os executivos no mercado lá do Vale do Silício, eles já sabiam há mais tempo o que estava sendo desenvolvido e no que as empresas estavam trabalhando. Então vamos colocar aqui pelo menos 17 anos de mobile. E o terceiro, a computação em servidores. A Intel costumava dominar desktop,
costumava dominar servidores, mas placa de vídeo, Intel nunca se aventurou muito, né? Ela tem alguns chips gráficos integrados ali nos processadores Core e tal, mas não é para ser processador gamer, é para ser só um processador para notebooks básicos ali, nada muito avançado. E há menos ainda, né? Esses processadores não dariam conta. E mobile, a Intel riu do mobile lá no começo. Ela falava, isso não é pra gente. O foco da Intel, quando a Apple até começou a focar em desenhar os seus próprios chips, ali em parceria ainda com a ARM no começo, a partir do iPhone 3GS, que foi quando a Apple realmente investiu mais em performance, em velocidade, o momento da Intel era, vamos colocar mais clock, vamos colocar mais núcleos, e a gente vai ser o processador mais rápido, não importa o que isso custe do PC ou do consumo de energia. Se ele vai pegar fogo, né? Azar. Bota resfriamento líquido, bota um ventilador, como é que chama? Ventisilva na frente do computador e tá resolvido, né? Enfim, mas chega nesse ponto que todas essas tecnologias são as tecnologias do momento. E a Intel não tem tecnologia, basicamente, para competir. E aí vem o Pat Gelsinger, né, Alecrim, com esse plano de... Ok, vamos fazer a fábrica, vamos fabricar para os outros, já que a gente não consegue concorrer, e a Intel vai ser o principal cliente da Intel. Essa foi a história do Pat Gelsinger quando ele assumiu lá em 2021. Enfim, então o que não deu certo nessa história toda? A fábrica não era boa também para fabricar os produtos dos outros? Qual que era a questão? É que, na verdade, a gente precisa lembrar que a Intel ela é uma exceção no mercado, porque ao contrário da AMD, por exemplo, ou da NVIDIA e de tantas outras empresas, a Intel tem fábricas próprias, né? E ela queria aproveitar essa capacidade e, de certa forma, entrar em outro nicho de mercado, que é o de fabricação de chips para terceiros. Só que, assim, esse mercado, ele é complicado porque não basta simplesmente ir lá e colocar a fábrica, só construir os prédios e tudo mais. Você precisa montar um maquinário. E o maquinário, ele é muito sofisticado. Tem uma empresa chamada ASML, que é a empresa que faz os equipamentos de litografia, né, de fabricação de chips mais avançados que tem no mercado. Às vezes você consegue comprar um Boeing, 2, 3 Boeings, uma frota de aviões com o valor que você paga em uma máquina da ASML. Então é um negócio assim, sofisticadíssimo. Eles são um negócio absurdo. Só que assim, não é só também fabricar. Essas máquinas, elas têm um tempo de implementação, depois elas têm um tempo de ajuste. É preciso ter equipe especializada nesse tipo de equipamento para fazer eles funcionarem, porque o menor dos erros vai colocar toda uma linha de produção no lixo, e isso vai custar milhões de dólares para a empresa que está fabricando. Então o que acontece? A gente precisa levar em conta, primeiro, que nem o Josué já deixou claro, saíram com o Gelsinger, né? Ou seja, ele de repente do nada aposentou assim. Não foi isso, assim. Quando alguém se aposenta, geralmente tem um plano, né? Olha, eu vou me aposentar daqui a um ano, né? E no caso dele foi de repente, então já é um sinal de que alguma coisa estava errada. Quem que aposentou o Gelsinger, né? Que forçou a saída dele, entre aspas, é o conselho de administração. E o que um conselho de administração faz? Basicamente, ele é um grupo de executivos que tenta alinhar as operações da empresa com os interesses dos acionistas. Aí começa o problema, porque assim, lidar com acionista, com investidores de modo geral, é muito complicado, porque geralmente esse pessoal quer resultado rápido, eles querem dinheiro no bolso no intervalo de tempo muito curto. Acho que pelo menos eles querem saber que a empresa tem um caminho pela frente positivo. Exato. Né? Então não é que precisa dar resultado amanhã, mas se vê que, tipo assim, existe um caminho e a tecnologia, a estratégia da empresa tem futuro, a ação vai subir independente de dar ou não resultado. Essa é a parte da especulação que o povo fala, né? Mas se o mercado não tem confiança de que aquela estratégia sendo implementada vai dar resultado, aí também o contrário acontece. A ação despenca, às vezes a empresa ainda dá dinheiro e a ação despenca. No caso da Intel, não tá dando dinheiro, tá dando prejuízo, né? Então, pois é o pior dos mundos. E o problema é que, assim, que nem eu falei, deixei claro agora há pouco, para você atuar nesse tipo de negócio, é preciso tempo. E aí, o que acontece? O Gelsinger assumiu a Intel ali no comecinho de 2021, em fevereiro, salvo engano, numa época em que a Intel já estava numa situação desconfortável, então ele entrou meio que como se fosse um herói para salvar a Intel, só que ele entrou com pouco tempo, né? Com pouco tempo para tomar decisões. Então, o que acontece? Se você tem tantos problemas para arrumar em casa, você precisa de tempo para lidar com esses problemas, só que tempo é dinheiro, como diz o ditado, né? E
Gelsinger tinha que tomar decisões inteligentes logo no começo da sua administração para conseguir pegar a simpatia dos investidores, para conseguir deixar o mercado animado e assim por diante. Bom, não foi bem isso que aconteceu, porque se por um lado ele fez algumas coisas importantes, por exemplo, sobre a liderança do Gelsinger, a Intel conseguiu lançar processadores mais avançados, com litografia mais moderna. Pega em conta, por exemplo, que a partir da 12ª geração de chips Core, os chips da Intel passaram a ter aquele esquema, aquela abordagem híbrida, que mistura núcleos de alto desempenho com núcleos de eficiência energética. Era uma coisa que já existia em celulares, que aliás ainda existe, mas que a Intel, com certo atraso, colocou no mercado só com a 12ª geração de chips, né? Hoje a gente já está na 14ª e entrando na 15ª. Então, foi um avanço importante. Aí também ele fez um lançamento, ainda que tímido, das placas de vídeo ARC, né, que são placas de vídeo dedicadas, mas uma coisa muito pequena no mercado, mas pelo menos está lá. Só que a maior decisão dele foi apostar na fabricação de chips para outras empresas, né, que é esse mercado de fundição, que aí, de certa forma, coloca a Intel como concorrente da TSMC, da própria Samsung, né, porque a Samsung, às vezes a gente esquece, mas a Samsung também é muito forte em fabricação de chips, e várias outras empresas desse ramo. O problema é que, para isso, a Intel teve que investir bilhões de dólares em novas fábricas e maquinários. Só que, assim, essas novas fábricas, elas tinham que estar em consonância com os interesses do governo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos querem ainda diminuir a independência das empresas asiáticas, principalmente de Taiwan, né, que é a sede da TSMC. Então, o problema é que quando você vai construir fábricas em território americano ou na Europa, por exemplo, você vai ter um custo muito maior do que se você construísse na Ásia, porque a Ásia já tem esse mercado estabelecido. Então, pelo menos teoricamente, é mais fácil de colocar esse tipo de fábrica lá. Trazer para o mercado americano é mais complicado. Trazer para a Europa é complicado também, mas para o americano é ainda mais. E aí o que aconteceu? Vai dinheiro, vai dinheiro, vai dinheiro. Chegou uma situação em que a Intel ficou sufocada financeiramente. E aí, para amenizar essa situação, a administração do Gelsinger começou a diminuir investimentos em outras áreas. Por exemplo, a gente viu que a Intel aí perdeu um grande cliente que foi a Apple, né? A Apple colocou a linha Apple Silicon, né? Os chips M1, M2, M3, e, cara, fez um sucesso tão grande na família Mac que a Apple simplesmente largou a Intel, não tem mais Intel nos novos computadores da Apple. E isso foi um impacto tão grande para a Intel, porque não só ela perdeu um cliente, como ela ficou manchada no mercado. Ela perdeu os olhares, né, do mercado. Porque, de repente, todo mundo tá olhando para esse lado de fazer processador com ARM. Há alguns meses mesmo a gente gravou um episódio sobre o PC da Microsoft, os notebooks da Microsoft, né, com processadores ARM. Então, assim, se ela perde o Windows, não sobra mais nada para Intel. E ainda para complicar, numa medida que é comum entre as empresas que estão em algum tipo de crise, ela promoveu uma rodada de demissões, né? Foram 15 mil funcionários em agosto, com possibilidade de mais nos próximos meses. E aí você fala assim, putz, beleza, diminuiu ali uma força de trabalho, então tá reequilibrando as contas, só que quando você manda a gente embora, você tem um impacto... É custo? É um custo, porque você tem um impacto na sua capacidade intelectual, você tem menos cabeças pensando. E se tem uma coisa que a Intel sempre teve e ainda tem, é gente muito capacitada. E aí o que acontece? Se por um lado ela diminui os gastos com funcionário, por outro, ela fica menos competitiva porque ela tem menos cabeças para pensar. Você imagina, o pessoal da Apple, por exemplo, tá lá, chip M1, chip M2, M3. E como é que eles fazem isso? Contratando gente muito capacitada. Então a Intel tá indo no caminho contrário. E aí como é que ela vai se recuperar? No curto prazo não dá. E um ponto adicional é que numa dessas é capaz daquele trabalhador da Intel ir para uma concorrente e numa negociação dessas, obviamente que uma parte dos planos vai junto, né? Então ainda tem mais isso. Acaba armando né, as rivais. Eu não sei se as rivais estão querendo tirar muita coisa da Intel. Acho que a Intel está querendo tirar das rivais nesse momento. É muito louco essa coisa das demissões, porque foram 15 mil pessoas. Isso ainda não totaliza 15% da força de trabalho da Intel. Então é muito grande, cara. É muito louco que 15 mil pessoas ainda não seja, saca, tipo... São empresas monstruosas, né? É a população de uma cidade de um porte razoável.
A questão das fábricas também tem um ponto interessante, né? Uma questão técnica. A tecnologia utilizada na fabricação. Para a fabricação, a Intel também ficou atrás. Então, esse é outro ponto, até na tecnologia de fabricação. Por exemplo, se eu não me engano, os chips Lunar Lake da Intel, eles estão sendo fabricados pela TSMC na China, porque a própria Intel não tem tecnologia para fabricar o seu chip. Então, esse é o ponto que a Intel chegou hoje em dia. É necessário para fazer essas litografias, né, que são menores, de 3 nanômetros, 5 a 3 nanômetros, você precisa de uma tecnologia que é o EUV, Extreme Ultraviolet Lithography. A Intel ainda estava utilizando bastante a tecnologia UV, que é a fotolitografia normal, né? Então, essa tecnologia EUV era muito cara, a Intel não deu muita atenção, enquanto que a TSMC estava investindo nisso, provavelmente perdendo dinheiro por ser uma coisa que ainda era para o futuro, é muito caro, como o Alecrim falou, né? Mas a TSMC se preparou e agora a Intel tem que tirar o tempo perdido em todas as áreas que ela atua, até na área de fabricação que ela está tendo que terceirizar para a TSMC. Uma parte bem irônica dessa história é que a Intel, pelo menos por um tempo, ela investiu muito dinheiro na SML, que é essa empresa que eu falei que fabrica esses equipamentos de produção de chips, inclusive com a tecnologia EUV. E a ironia é que a Intel investiu na SML, mas quem de fato aproveitou toda essa tecnologia foi a TSMC, porque a TSMC conseguiu ali alinhar essa tecnologia com a arquitetura ARM, com a arquitetura x86, que é o que a Intel trabalha, a AMD também, fica um pouco mais complicado porque ali a prioridade sempre foi desempenho. E a gente precisa hoje de chips que, além de desempenho, sejam eficientes do ponto de vista energético, do consumo de energia. Então, é uma conta que a arquitetura ARM consegue equilibrar bem, mas a x86 não tanto. E ela fica correndo por fora. Tem jeito de solucionar isso? Tem. A Intel fez avanços importantes nesse segmento nos últimos anos. Só que ainda é preciso fazer mais. Então, o mercado não espera, né? Então, enquanto ela tá correndo atrás, já tem fabricante ARM. A gente vê a Qualcomm agora com os chips Snapdragon para PCs, né? Ainda assim de maneira tímida, mas, os caras já estão aqui, né? Então vai saber o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Eu acho que olhando pro cenário mais amplo, a gente vê todas essas outras empresas que vocês citaram, tipo AMD, ARM, Qualcomm, todo mundo parece estar um pouco mais seguro em alguma coisa. Em alguma parte desse cenário, seja de IA, seja GPUs, seja a fabricação em si, com a TSMC. E a Intel parece que está olhando para todos os lados, tentando equilibrar um monte de pratinho e sem conseguir entregar o suficiente para nenhuma dessas frentes. Acho que de todas as questões que estão envolvidas nessa situação da Intel, todos os reveses nos últimos anos, o que eu acho mais significativo é justamente isso que o Mobilon falou, de que parte da produção está sendo terceirizada para a TSMC. Vamos lembrar, o plano do Gelsinger, quando ele chegou, era justamente olhar e falar, beleza, se a gente fizer tudo certo, a gente pode ser um player relevante para fazer chips para terceiros, e assim a gente consegue competir com a TSMC. E atualmente a TSMC tem que fazer chip para a Intel, porque a Intel não dá conta. Então, assim, esse fato em si me parece já dizer muito do atual estado da Intel. Os caras tiveram um plano que parecia fazer sentido, tinham um concorrente em mente, e agora, porque não dão conta da tecnologia, tem que recorrer ao concorrente. A impressão que eu tenho é de que eles não conseguem cumprir a atividade fim da própria empresa deles. Nisso precisa ficar procurando, né, soluções no mercado. E me lembrou um pouquinho a Samsung, que durante muito tempo comprava painel OLED da LG, até que eles começaram a fabricar os próprios painéis OLED. E para completar, com relação a essa linha de chips que tem sido fabricada pela TSMC, um detalhe que não entra nessa conta que a gente não considerou até agora é que isso também tem custos para a Intel, né? Ela, obviamente, que a TSMC não vai trabalhar de graça. E então, além de... A Intel tem 2 trabalhos aí, que o primeiro, obviamente, que faz um trabalho de conformidade para ver se todos os chips estão dentro das normas que ela estabeleceu na sua engenharia. E o segundo é justamente lidar com o volume de produções que a TSMC entrega, porque, assim, o que acontece? A TSMC tem clientes nos principais mercados, então ela tem um limite de produção também. Quando você vai contratar a TSMC para fabricar chips, você precisa negociar volume, porque dependendo do volume que você contrata, não vale a pena para eles. Então, como é que você negocia volume? Você negocia volume no preço, né? Então, a Intel nunca revelou quanto que pagou para a TSMC fazer a produção desses chips, mas você pode ter certeza que pouco dinheiro não é. E aí
acaba cavando mais ainda a cova da Intel, né? E se eu fosse a TSMC, eu cobrava mais. Ela paga mais do que a AMD, viu, Alecrim? Eu vi uma informação, não falava o valor exato, mas existe uma discussão de que a TSMC está nos punindo por conta das questões do governo americano. Então, o governo americano investe na Intel, teve subsídios, que a gente até falou no Tecnocast, né, de 2021, quando o Gelsinger assumiu, que é o governo americano entrou nessa jogada para ter a fábrica própria. Então, ele investiu bilhões na Intel, colocou subsídio lá na Intel, né? O Gelsinger anunciou isso, se eu não me engano, no evento, quando ele reassumiu a Intel. E, enfim, então isso gerou várias discussões no mercado, isso eu vi na imprensa americana, que são questões políticas, que é, se você quer receber subsídios do governo americano, então é melhor que a empresa se divida entre fábrica e a empresa de chips. Por exemplo, a AMD é uma empresa que não fabrica chips, né? Como você explicou, Alecrim, a AMD ela desenha o chip e terceiriza a fabricação. Mesma coisa com os chips da Apple. TSMC fabrica para a Apple desenvolve ali a tecnologia, a estrutura do chip. A Intel não, ela quer fazer as duas coisas. Historicamente ela fez e sempre deu certo com a arquitetura x86, mas ficou para trás essa arquitetura e a tecnologia de fabricação da Intel também ficou para trás. Existe essa discussão de que a TSMC estaria punindo a Intel, cobrando mais caro dela, por conta dessa briga geopolítica entre Estados Unidos e China. Mas independente disso, o que a gente vê é um plano do Gelsinger de verticalizar muita empresa. O Ben Thompson, que é um analista que a gente cita muito aqui no Tecnocast, sou muito fã, ele já entrevistou o Gelsinger e ele defende a divisão da empresa, né? E aí ele entrevistou o Gelsinger na época que ele assumiu e falou, Gelsinger, mas e aí? Não é melhor estrategicamente, do ponto de vista empresarial mesmo, estratégia, dividir a empresa e você ter duas empresas separadas? Porque daí a segunda empresa você poderia vender 30% da segunda empresa para o mercado, a Intel mantém o controle, o governo pode botar o dinheiro, não vai ter conflito de interesses, né? Tipo, a AMD não vai ficar puta porque, tá investindo na Intel, né? É uma empresa separada. Enfim, não faz mais sentido. E o Gelsinger na época respondeu, olha, se for para dividir, eles contrataram a pessoa errada. E agora o Gelsinger está sendo demitido. Então, também faz a gente pensar se a Intel, se o board, né, pode estar pensando numa possível divisão dos negócios da empresa. Independentemente de dividir ou não, há um consenso entre jornalistas e analistas que acompanham de perto a Intel, de que o problema é esse. É uma empresa grande demais, engessada demais, a tomada de decisões é muito lenta, é uma empresa, eu não sei se orgulho é a palavra certa, saca? Mas é uma empresa que tem, sabe, eu tenho história, eu sou a Intel, então fica aquela coisa meio de orgulho, não vamos fazer isso, porque onde já se viu fazer isso com o nome Intel, e isso foi guiando a Intel para a situação que ela está hoje, de não investir onde deveria ter investido e insistir em estratégias que não dariam certo no longo prazo. É só a gente lembrar que existe a lei de Moore e ela foi escrita pelo Gordon Moore, que foi o cofundador da Intel, lá em 1965. Então, durante décadas e décadas, eles levaram meio que uma grife, né? Tanto que eu lembro, no fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000, quando aconteceu aquela campanha de marketing do Intel Inside, e tinha aquele selo sonoro, sabe? Tan, 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 tan. Nossa! Então, memória desbloqueada. Bota aí, Ari, a musiquinha pro povo desbloquear a memória também. Agora, uma dúvida que eu fiquei, não sei se eu entendi muito bem. Nisso de dividir a empresa, e foi algo que já aconteceu com a Dell, com a HP, algumas outras, quais seriam os negócios para as empresas divididas? Porque a Intel, em tese, é uma fabricante de chips. E me parece que, no fim das contas, é uma atividade só, diferente de uma Dell, que fabrica o notebook, mas ao mesmo tempo também, enfim, faz outras coisas. Eu não entendi muito bem o que seriam. A parte da tecnologia, né? Tipo, ela desenvolve todos os chips core, então todo o desenvolvimento da tecnologia. Os chips core é um exemplo, né? Mas esses chips de servidor, todos os chips que ela desenvolve. E ela depois fabrica esses chips, então é uma operação bem verticalizada. Se você pega a AMD,
ela desenvolve toda a tecnologia, toma a TSMC, fabrica pra gente. NVIDIA, mesma coisa. Qualcomm, né? É tudo assim. E a Intel, então, é a única do mercado, não sei se é exatamente a única, mas entre as grandes é a única que ainda tem essa abordagem verticalizada. Então, separaria a parte de fábrica... Da parte de propriedade intelectual. De tecnologia entendi. Mesmo. Mas aí se as fábricas que estão ficando pra trás, então, né? Tudo tá pra trás. Esse é o problema. A fábrica também está pra trás. A questão é que, assim, o Gelsinger veio com o plano de verticalizar mais e fazer mais fábricas. A Intel antes fabricava só pra si. Aí ele veio e falou assim, não, vamos fabricar para os outros, assim como a TSMC. Mas a fábrica da Intel também tá com tecnologia ultrapassada. Então ela perdeu, na toda a parte da propriedade intelectual, ela perdeu as tecnologias que ela insistiu estão ultrapassadas. A gente tá num momento de aquecimento global, os chips da Intel são ineficientes, servidores, até servidores mais baratos, você vai ver, por exemplo, servidor Vultr, DigitalOcean, você já encontra a opção ARM, baratinho pra assinar por mês, saca? Então, eu, por exemplo, já pensei em migrar o TB, que eu não tô com saco agora pra mexer com isso, configurar servidor, mas tem essa opção. Placa de vídeo ela não faz, coisa pra IA ela não faz, se faz, não faz com a performance que o mercado tá demandando, até ela alcançar esse patamar de qualidade de produto, né, de velocidade, de eficiência, o mercado já vai estar muito à frente também. Então, é isso. O que sobra pra Intel nesse momento? Sobra o branding. A minha impressão é essa, porque até hoje, quando a gente fala principalmente de notebook e desktop, ainda tem muito consumidor que se prende ao nome da Intel, possivelmente por causa do efeito top of mind do passado, e acaba comprando, tem Intel, então dá pra confiar. Mas aí, no fim das contas, acaba tendo esse monte de problema aí, e as outras com tecnologias melhores, né? Já pensou? A Intel vira simplesmente uma marca tipo a Nokia, no caso, celulares? Cara, foi exatamente esse paralelo que eu vi alguém fazendo em algum dos comentários do TB, não lembro se foi no Instagram ou no TikTok, enfim. Mas essa coisa mesmo, tipo, será que a Intel virar uma Nokia da vida, que também era gigantesca? Putz, a história da Nokia começa literalmente no século XIX, cara. É impressionante. É muito antigo. E aí você vê aquele gigante com negócios em tantas frentes diferentes e tal, que parecia imparável. Pô, foi referência em celular durante um tempo e de repente o que é a Nokia hoje? E aí, enquanto vocês estavam falando sobre a fábrica, tava até pensando assim, tipo, nessa ideia de fazer chips para terceiros, a Intel chegou a fechar algum contrato interessante? Porque pelo que eu li, eles chegaram a ter a Amazon como cliente em algum momento. Eu não sei se chegaram a entregar, tudo, enfim. Mas assim, vocês lembram de alguma notícia sobre o grande contrato que a Intel fechou para entregar chips para terceiros? Eu não lembro, assim. Teve alguns anos atrás rumores da Intel fechando uma parceria com a Qualcomm, né, para fornecimento de chips para Qualcomm. Mas assim, foi mais uma intenção de venda, né? Não foi um contrato fechado em definitivo. Até porque, assim, essa divisão que a Intel criou para fabricar chips para terceiros, que é a Intel Foundry, assim, ela é como se fosse uma empresa à parte, né? Porque essa Intel tem várias divisões. Ela tem, por exemplo, uma divisão de chips FPGA, que são chips programáveis, né? Ou seja, você tem uma aplicação específica, aí você pede para a Intel fabricar um tipo de chip que vai ter uma programação específica para essa atividade que você tem em mente. Então, você tem várias linhas de negócio. E o problema é que a Intel Foundry, ela é baseada numa promessa. Então, a gente vai fabricar chips, a gente vai ter tecnologia, a gente vai investir tanto. Então, nenhuma empresa foi louca de fechar um contrato definitivo com ela até o momento. Tinha uma intenção lá com a Qualcomm, né? Pagar pra ver. Então, o problema é que a Intel, que nem o Mobilon falou agora há pouco, a Intel é uma empresa inchada. Então, como ela está muito grande, os processos demoram mais para ser decididos. Quando tem uma decisão, ela passa por muitas mãos e assim por diante. Tanto é que em agosto teve um executivo do alto escalão da empresa, eu não sei se era um executivo da administração, do conselho de administração ou da direção, mas enfim, um cara importante saiu lá da Intel justamente porque ele estava contra esse inchaço da Intel. E aí, quando você coloca essa nova linha de negócios, que é a Intel Foundry, que na verdade não é exatamente nova, né, mas ela foi estruturada como um negócio novo, você precisa de algumas garantias, né, ou então pelo menos de uma base que vai te dar uma segurança para você apostar nesse negócio. E a Intel não consegue oferecer isso justamente por causa dos altos valores de investimento que esse tipo de negócio exige. Então, o que aconteceu? A Intel teve alguns acordos, teve algumas promessas assim, de algum contato inicial com algumas empresas, mas que nem ficou
claro agora há pouco, nem ela mesma ainda consegue aproveitar a própria tecnologia, né? O grande problema da Intel é que ela até tem a tecnologia do ponto de vista de desenvolvimento, de pesquisa, mas ela não tem para fabricação em massa. Então, quando você faz um chip, ele passa por vários processos e um desses processos consiste em verificar a estabilidade desse chip, se ele não vai dar algum chabu depois. E geralmente, quando você tem um chip defeituoso, você exclui esse chip da linha de produção ou faz ele ser um chip de uma categoria inferior, enfim, você tem várias opções. Só que esse processo de verificação também é caro. E aí, esse é um dos fatores que a Intel esbarra. Quanto menor a litografia, se pega ali 7, 5, 3 nanômetros, mais difícil é fazer esse processo, mais difícil é deixar o chip estável. Redondo e estável. Exato. E como é que você faz isso? Dinheiro. Precisa de muito dinheiro. E é o que tá ferrando a Intel. Então eles estão nessa situação de assim, olha, beleza, vamos conversar com um aqui, outro aqui, mas ninguém tá botando as mãos no fogo pela empresa, né? E precisa dinheiro, muitas vezes não é só dinheiro, tipo, vão queimar dinheiro em equipamento. Muitas vezes é dinheiro no formato de tempo, né? De você tá ali há muito tempo, há muitos meses investindo naquilo, mas ainda não pode explorar comercialmente. Ainda não tá redondo, né? Essa é uma das dificuldades. Por exemplo, os chips que ela manda para fabricar com a TSMC, ela já tem que mandar o chip, a tecnologia tem que estar perfeita. Porque a TSMC vai botar em produção, como a Alecrim falou, grandes volumes. A TSMC não pode ficar produzindo um pouquinho pra Intel testar e pra ver se tá bom. É tipo, vai lá, produz tudo isso aqui. Se os chips, por exemplo, vai lá, produz isso aqui, ó, milhões de Core 7 e metade da pau vai transformar em Core 5, por exemplo. Só que, cara, é prejuízo, é um monte de chip que a Intel perdeu a margem, né? Porque ela vai ter que vender mais barato aquele chip ali. Se eu não me engano, no ano passado, a Apple teve uma dificuldade em relação a isso. As pessoas criticaram, eles tiveram que segurar a produção, porque o controle de qualidade da Apple é muito rigoroso, e nisso rolou um certo desabastecimento. E assim, a Apple costuma entregar as coisas redondas. Eles fazem isso há muito tempo, ainda mais no iPhone. E mesmo assim tiveram esse tipo de dificuldade. Imagine então a Intel fecha um design, manda produzir milhões e milhões e milhões, e no fim das contas perde aquele, lote, ou reaproveita o que deveria ser um chip de computador, vira um chip de controle remoto, sabe? De calculadora, gente, sem condições. Calculadora. Imagina a Samsung fazendo propaganda da TV dela. Essa TV agora, controle remoto com Core 7. Intel Inside. Olha aí o lixo que a Intel vai ter que explorar daqui pra frente. Eu acho que o que ferrou a Intel mesmo, sim, o começo do problema foi quando ela decidiu deixar de fazer chips para celular, porque ela já fez, né? Acho que um dos últimos era um chip Intel Atom Z alguma coisa, que era um chip x86 para celulares. Então, assim, já... É ótimo. Essa frase dá um calafrio, né, cara? Chip x86 para celular. Agora, imagina o seguinte, em vez de desistir de fazer chips para celulares, se ela tivesse decidido mudar a arquitetura, se ela tivesse sido mais humilde, entre aspas, e deixado o x86 para celular, para desktops e servidores, etc., e pegado ARM, naquela época, né? Tô falando isso de coisa de 10, 15 anos atrás. Cara, ela teria tido um grau de desenvolvimento tão grande que hoje ela teria, inclusive, condições de colocar chips ARM no mercado de desktops e de PCs e de servidores e afins, e de repente tá numa fase tão confortável em termos de tecnologia que a Apple ou a própria TSMC, no caso de fabricação. Ela deveria estar concorrendo com a Qualcomm nessa. Isso, exatamente. Sim. O pessoal fala assim, não, a Intel ficou muito tempo numa zona de conforto. Não, eu acho que ela não ficou numa zona de conforto. Eu acho que ela só ficou lenta, mas zona de conforto não ficou. Agora, zona de conforto mesmo tá a Qualcomm. A situação da Qualcomm no mercado é extremamente favorável, porque além dela ter chips de celulares, que tá na maioria dos smartphones Android, etc., a Qualcomm também desenvolve muita tecnologia para o segmento, né? Tem muita tecnologia 5G, tecnologia que são os modems, né? Tecnologia para câmera, né? Que são os módulos que fazem processamento de imagem, etc. Então, ela praticamente domina esse mercado porque ela está quase sozinha. Se a Intel tivesse tido essa sacada lá atrás, porque esse é um ponto que a gente precisa lembrar, a Intel é sobretudo uma empresa de pesquisa. Ela está por trás, por exemplo, de tecnologias como o USB, o Thunderbolt, ela está por trás até de algumas coisas que não deram muito certo, né? Mas, por exemplo, algumas tecnologias de memória RAM, a DDR, por exemplo, ela por muito tempo ela ditou o mercado, ainda que nos bastidores.
Então, É um ela perdeu laboratório essa... também, né? Total. Eu queria falar, a Intel como pesquisa, uma das coisas que me faz gostar muito da Intel até hoje, apesar dessa crise, é justamente isso. SSD, cara, nossa. Eu lembro a época que, tipo, Intel o SSD da Intel é muito caro, é muito bom, saca? Exatamente. Cara, assim, eu sempre gostei da Intel por causa dessa pegada. Os caras inventam. Às vezes não dava certo, mas na maioria das tentativas deu um resultado interessante. E aí hoje você vê uma empresa que tinha essa forte pegada de desenvolvimento, ela ser reduzida porque tomou estratégias comerciais, veja bem, não foi só do ponto de vista tecnológico, comerciais erradas, que aí depois virou um efeito dominó, né, que foi derrubando tudo. Aí ainda assim, a gente também não pode dizer que a empresa tá morta, né, mas se ela não tomar cuidado, vai ser que nem o Josué e o Tassi estavam falando agora há pouco, né, corre risco dela virar uma Nokia da vida aí. Aí que tá o ponto. Ela não tá morta porque o mercado de PCs já tá consolidado. Servidores, ela já tá sendo comida ali pela AMD. Sim. A AMD tem, se você vai olhar até, como eu falei, eu tô até tomando como base os servidores de entrada, porque dá pra você ver ali, eles te passam as informações do servidor, você escolhe, né? Mas o que eu ouvi, o que eu li já sobre o assunto é que a AMD já tá dominando os servidores. E a ARM já vem atrás da AMD porque é eficiência energética. E a NVIDIA também, né? A NVIDIA ainda faz muito servidor, tem lá. Sim, NVIDIA, mas aí já é um servidor focado pra outras coisas, tipo IA... E de alto nível. Alto nível, de muita performance, assim, né? Mas aí tipo, por exemplo, um servidor tipo do TB para rodar WordPress é CPU normal. Mas quando eu vou rodar um Python, que eu preciso fazer embeddings, dos matérias e tal, aí eu me conecto a um servidor com GPUs, que aí sim, por trás deve ter GPUs da NVIDIA. Então a Intel tá numa situação que é meio que assim, ela ainda tem umas áreas para ganhar dinheiro, ela pode cortar as áreas que estão dando prejuízo, mas na parte de gestão, tem a matriz BCG que eu já citei no Tecnocast, que é uma ferramenta utilizada em gestão. E aí, a matriz BCG, você tem os quadrantes ali para você avaliar o estágio de um produto ou um serviço. Então, por exemplo, você tem a fase estrela, vaca leiteira, abacaxi, cada um dá um nome aqui, mas questionamento, sei lá. Mas basicamente, quando você está na fase estrela, é um produto que ele tem um crescimento de mercado muito alto e a participação de mercado muito alta. A minha impressão é que os produtos principais da Intel nesse momento, eles estão na fase vaca leiteira. Tem um crescimento de mercado baixo, mas a participação ainda é alta, entende? Então é uma posição muito ruim, porque a próxima posição que você atinge é a posição abacaxi, que é quando é hora de você liquidar ou reduzir o seu investimento naquilo e reposicionar. É o momento da Intel. Os outros produtos, os concorrentes, em todas essas áreas que a gente citou, e até em tecnologia de fabricação, eles estão na fase estrela, que é participação alta de mercado e crescimento também alto, entende? Então, tecnologia ARM, IA, essas coisas todas. Então, o futuro, quando a gente olha para x86 e a gente olha para PCs, não dá para falar que vai crescer e que está crescendo. O segmento em si já está em queda, né? Servidor, sim, a gente vai precisar de mais servidor, mas o produto da Intel nos servidores, a AMD está tomando o espaço dela. Enfim, é esse o ponto. Eu não queria ser o CEO da Intel nesse momento, cara. Para todos os lados que você olha, a única saída é você precisa desenvolver um produto novo, você precisa lançar alguma coisa nova que vá bater de frente com os produtos que são as estrelas do momento. E eu não sei se a Intel tem cacife para isso nesse momento. Quando teve o evento do Copilot Plus PCs nesse ano, eu tava lá em Redmond, o evento da Microsoft, e eles sempre levam parceiros, assim, fabricantes variadas, né? A Microsoft trabalha com todo mundo, mas eu notei que fez muita falta a Intel com alguma coisa para mostrar ali, que acabam trabalhando principalmente com a Qualcomm, no caso. Eu conversei com um vice-presidente da Microsoft e eu perguntei, mas é só computador com Qualcomm que vai ser considerado esse Copilot, blá blá blá? E ele me disse que não, mas que eu precisaria ter uma NPU com 40 teraflops, que essas são as exigências para ser enquadrado dentro desse selo, que é o produto de alto desempenho. Então, assim, na teoria, aceita vários fabricantes. Mas na prática, quando você considera isso, mais a questão da eficiência energética, assim, a principal empresa de software, né, nesse sentido, de computador para uso pessoal, acaba meio que limando a Intel do que eles vêm apresentando. E não tem nenhum cheiro de quando isso pode mudar. Então,
o evento fazendo muito buzz por motivos positivos e negativos. Foi nesse evento que falaram do tal do recall, né? Que até hoje tá meio empacado. E a Intel, que antes, acho que nos anos 2000, a gente até falava do Wintel, que era Windows, mais a Intel, né? Essa soma de gigantes que dominavam o mercado. E hoje em dia a Intel notinha de rodapé num baita evento da Microsoft. Então até a Microsoft meio que assim, jogou ele aos tubarões, aos leões no caso. Quem que tava falando? Josué tava falando, né, que na parte de fábrica era tipo pagar pra ver, né, que... Alecrim falou. Alecrim, né? Que o Josué jogou pro Alecrim. O Alecrim falou que, não chegou a fechar o acordo. Era tipo assim, vai ter um acordo com a Qualcomm, né, Alecrim, que você citou. E nesse evento do Windows, pra mim, a sensação foi igual. Que é tipo assim, vai ter Intel. A Intel vai trazer aí um NPU. Vai ter, vai sair. Confia aí. Eles anunciaram depois. Eu não lembro do modelo, mas eles anunciaram. Não sei se vocês se lembram que eles anunciaram um x86 com NPU também. Que eu fiquei, meu Deus, a monstruosidade que a Intel tá fazendo com o x86. Ó, arrepio aqui de novo. Igual o mobile do x86. Tá dando arrepio de novo. Núcleo de performance, núcleo de eficiência. Gente, dentro do x86, como? Acaba virando um grande Frankenstein. E nisso, eu acho que volta um pouco na questão do orgulho da Intel em ser a Intel, que eles ficaram bancando o x86 quando o mercado foi, né, desenvolvendo, buscando outras soluções. E nisso, além do campo dos computadores, eu estava lembrando de quando, aqui no Brasil, a Asus lançou celular Zenfone, foi o 6, foi o 5, um negócio assim, mas era um Zenfone que tinha chip Intel x86 e durante um certo período, acompanhando, né, enquanto imprensa esse assunto, nós tínhamos que montar listas de aplicativos que funcionavam ou não com as instruções em x86. E vários aplicativos, em tese, funcionavam, mas na prática dava um monte de bug. O aplicativo, assim, dava crash do nada. Então, e eles bancando x86, colocando dinheiro. A Asus, em alguns eventos, executivos até disseram, esse evento aqui, se não era bancado pela Intel, a Intel tinha uma participação muito relevante em promover ali, porque ela acabava colando a marca dela na marca da Asus, sendo que todas as outras empresas de celular já tinham, né, abandonado esse barco há muito tempo. E desistiram. Então, assim, mostra que a Intel, ela não tem pudor aqui de abandonar um projeto, e algo muito importante, que no caso era a transformação da indústria de computação pessoal para também dos celulares, dos smartphones. E, assim, eu fico muito na dúvida sobre, no caso da inteligência artificial, eles colocarem dinheiro nisso e daqui a algum tempo virarem e também pendurar a chuteira. Falar, não é pra gente, tá dando problema. E a gente volta pra pergunta inicial, mas aí o que eles vão fazer então? A real é que a Intel perdeu tudo, tá morando de aluguel, tá punk. Cara, sobre essa parte de inteligência artificial, eu acho que, assim, tem uma galera que deve estar lá há muito tempo e que deve lembrar de decisões do passado que não foram tomadas e deve se arrepender muito. Porque saiu algumas reportagens recentemente, eu não vou lembrar se foi no New York Times ou na Bloomberg, mas que abriram ali um bastidor que o jornalista em questão conseguiu acesso a alguém que teve na Intel um momento chave ali e eles chegaram a discutir coisa de 20 anos atrás, a compra da NVIDIA. E no fim das contas acabaram optando por não fazer isso, porque tinha um histórico já ruim de aquisições anteriores, preferiram não ir por esse caminho. Muito embora outros pesquisadores lá dentro sinalizassem que, tipo, olha, GPU vai ser importante pra caramba. Já tinha gente lá dentro, de novo, a galera de pesquisa, com a cabeça de pesquisador, vendo o que ia acontecer, ou pelo menos tendo uma boa ideia, né, a partir das evidências que já se manifestavam, vendo que aquilo ia ser importante, que seria estratégico ter a tecnologia daquela forma, e optaram por não fazer isso. Eu acho que naquela época, a conversa que deve ter rolado lá dentro da Intel era algo do tipo assim, que gamer, o quê? Deixa esses gamers aí pra lá, não precisa disso aqui não. E não sabia tanto, talvez, que, né, inteligência artificial, cripto, que tudo ia se basear em placa de vídeo. A gente olha para GPU, você pensa automaticamente em vídeo, né? Placa de vídeo, mas na verdade, no fundo, e o nome também, né? GPU, G é de gráficos, né? Graphics. Mas assim, quando a gente fala de GPU, de chip gráfico, na verdade, a gente está falando de processamento paralelo, é uma forma diferente de arquitetura. E a computação paralela tem aplicações em vários segmentos. E o que mais me surpreende é que esse conceito é antigo, de computação paralela, né? Tem décadas. Exato.
Então, se a Intel de repente tivesse pegado... Porque, aqui eu falei agora há pouco, a Intel tem muita cabeça boa ali. Muita gente que tem um cérebro gigante, maior que a cabeça mesmo, assim. Você vai usar o tamanho da cabeça do cara gigante, assim, porque o cara... A gente não tá falando do board de executivos nesse momento, Não, né? não. A gente tá Tô falando de gente dos cientistas, técnica mesmo, de engenheiros, cientista. etc. E eu acho que esse pessoal deveria ter sido mais ouvido, porque se você ouve esse pessoal falando, às vezes eles falam, olha, a gente pode não ser bom de marketing, os caras não são marqueteiros nem nada, mas eles conseguem, eu não diria prever o futuro, mas eles conseguem detectar alguns sinais no caminho que falam, olha, esse tipo de aplicação aqui no futuro vai ser beneficiado por computação paralela, ou por uma arquitetura diferente, ou então a gente vai chegar num cenário que a demanda de energia no mundo vai ser tão grande que a gente tem que otimizar e assim por diante, né? Então, eu acho que isso eu falo assim de uma maneira geral, não é só Intel, né? Às vezes o pessoal precisa ouvir quem tá mais ali fazendo a coisa acontecer, né, nos bastidores, porque realmente às vezes é um pessoal que tem umas sacadas que não é de marketing, mas é uma sacada realista, né, que vai ter um impacto importante para a empresa no futuro que de repente nem é tão distante. E falando em sacadas que eles não tiveram também, pensando na galera que toma as decisões, não tanto os pesquisadores, em 2017, a Intel abriu mão de investir numa pequena startup de inteligência artificial, que até aquele momento era uma instituição sem fins lucrativos, que talvez vocês já saibam qual é o nome dela, e eles não optaram por não investir na OpenAI em 2017. Então, se as pessoas que tomaram essa decisão estiverem na Intel até hoje, eu tenho certeza que eles acordam no meio da noite, assim, se olham no espelho e se perguntam o que poderia ter sido. É complicado. Esse negócio de optar por não investir é complicado. Eu tava vendo a história de um sócio da Apple que tava ele ficou, tipo, os primeiros 14 dias ele ficou na empresa. E aí ele falou, tô fora, desisto. E hoje ele teria, não sei quantas centenas de bilhões de dólares, cara. Então, cara, esse negócio é foda. Esse negócio de julgar a pessoa pelo... Daqui do futuro é fácil você olhar pra trás e tipo, seu burro. Tipo, eu quero ver lá atrás, né? Não, certamente. É só que realmente quando a gente coloca no contexto da história da Intel, é mais um daqueles fatos curiosos. Tipo, cara, imagina, e se, tá ligado? Não é um erro de escolha, são vários, né? Então a hora que você junta tudo, realmente é muito mais relevante. Mas enfim, para empacotar a conversa aqui, eu queria deixar para vocês a pergunta de e agora para a Intel? O que vocês acham que ela vai fazer? O que vocês acham que ela tem que fazer para sair? Onde que ela tem que investir? Enfim, deem seus pitacos finais aí pra gente alinhar as ideias aqui. Do ponto de vista mais de negócio, o que eu sinto falta é de uma priorização, deles virarem e falarem, é nisso aqui que a gente quer ser bom, é nisso que a gente vai investir, vai fazer pesquisa, vai fazer desenvolvimento. Aí, assim, já tá contratando que durante mais um ano e meio, talvez para mais, ainda vão ter algum tipo de sangria, tanto de capital quanto de funcionário, mas, por isso que nós seremos reconhecidos. Porque nesse aspecto, sei lá, pra mim é o tipo da coisa que o Mark Zuckerberg fez muito bem na Meta nesses últimos 2 anos, que é a busca pela eficiência e por um foco. Assim, eles me parecem perdidos e isso dá um sinal para investidores e para o mercado, entre aspas, que também assim, aí realmente o barata voa, ninguém sabe muito bem o que dá pra... não dá pra... Você não consegue nem, assim, bancar, eles estão perdendo dinheiro agora, mas eles estão indo no caminho certo, eles têm uma visão de futuro. A Intel não me parece ter uma visão no momento. Porque eu acho que o ponto é esse, né? Vamos sangrar por um tempo, vamos enxugar a operação, então eu faria isso, vende um monte de coisa que essa tecnologia é boa, ok, mas não vamos explorar. Vende. Bota pra vender, vamos levantar capital, vende patente, vende assim, seleciona um pacote de coisas que eles têm, são ativos de valor, vende e escolhe, tipo assim, uma coisa, 2 coisas, poucas coisas pra ter o foco e pra falar, a gente vai ter que competir, a gente vai ter que se atualizar. Não tem como ser uma empresa e tá no topo de novo se ela não concorrer diretamente com essas empresas que a gente citou, com esses setores que a gente mencionou. Então, alguma coisa ela vai ter que fazer, porque até a parte de fábrica dela tá desatualizada, ela tá atrás. Então, escolheu o que ela vai fazer, abrir mão dessa ideia de querer verticalizar tudo e de querer ser essa coisa do orgulho, né, da história. Tipo, cara, e de ser gigante. somos gigantes. Crescer porque tem que crescer.
Cara, as coisas mudam, a gente tem que se adaptar, saca? Vi de Jobs quando voltou pra Apple, que a Apple tinha um monte de produto, um monte de coisa. A Intel tá muito melhor do que a Apple tava naquela época, vamos combinar. É que assim, o horizonte da Intel tá péssimo, mas... E tá, ok, já começou a sangrar também, né? Mas pra Apple era tipo assim, faltava 90 dias pra quebrar. Era coisa assim quando o Jobs assumiu. E os produtos eram ridículos, não tinha apelo, ninguém comprava, eram umas coisas que, tipo, perdeu a personalidade, perdeu, né, a essência. A Intel não tem isso. Que isso, cara? Eles lançaram um videogame muito legal à época. O computador / TV, que era tudo em um. Câmera fotográfica, tipo, a gente já fez o episódio, é bizarro. A Intel não perdeu isso. Ela ainda tem tecnologia, ela tem as mentes brilhantes, ela tem... ela só tá atrás, porque ela insistiu demais em uma arquitetura, em um modelo que, cara, não tem como você concorrer no mercado com essa estrutura a mais. O meu pensamento é alinhado com o que vocês falaram. Eu vejo que a Intel tem um problema de foco, né? Teve um analista que ele comentou... porque, assim, um ponto que a gente não falou muito aqui é que a Intel ficou de fora desse mercado de IA, né? Dessa onda de IA. E aí teve um cara, eu não vou lembrar o nome dele, que ele falou o seguinte, olha, o problema é que a Intel, ela construiu um bom produto para esse segmento, que é a arquitetura Ponte Vecchio, eu não sei se o nome tá correto, porque acho que é alguma coisa italiana, ou sei lá, eu não sei da onde é, mas é assim, Ponte Vecchio, que é o nome dessa arquitetura, que é uma arquitetura para GPU, só que ela é voltada para computação de alto desempenho, ou seja, para servidores. Só que tem um problema, ela é focada num tipo muito específico de instruções que não tem demanda, não tem grande demanda nas aplicações de IA atual. Esse é o problema. Então ela tem um produto poderoso, só que ele é inútil para as aplicações atuais. Só um comentário para complementar. Notícia de maio. Intel encerra GPUs Ponte Vecchio para supercomputação. Então, droga. Pois é. Tá enxugando aí, né? Mas só que assim, se você olhasse as especificações técnicas dessa arquitetura, ela era muito avançada, só que ela era avançada para coisa errada. Ela não era avançada para as necessidades atuais. E isso tem relação direta com essa postura da Intel de querer ditar as coisas no mercado, de tentar direcionar, falar, olha, eu vou fazer assim o mercado que me siga. Hoje é diferente. Então, eu acho que alinhado àquilo que vocês falaram, ela precisa olhar para os lados e falar, olha, o mercado tem essa necessidade e essa necessidade e fazer algo condizente com isso. Então, no caso de fazer essa Ponte Vecchio com as instruções que não servem para IA atual, ela poderia ter investido a mesma grana que investiu nesse projeto em algo que seria condizente com as necessidades atuais, que é o que a NVIDIA fez, é o que a AMD está fazendo e é algo que, se ela correr atrás, ainda que exija algum esforço, se ela correr atrás, ela vai ter tempo de corrigir. Talvez não para liderar o mercado, mas pelo menos para ter uma boa fatia dele. Ó, e mais uma coisa aqui, Alecrim, não é pegando no seu pé não, tá? Mas é que pra ver como isso também vai na direção de tudo que a gente falou no episódio inteiro. Mas eu encontrei aqui um teste no Chips and Cheese, o site Chips and Cheese, ótimo nome, .com. Muito do bom. Intel Ponte Vecchio, PVC, né, que eles chamam, comparado com as outras GPUs de mercado. Tem até a NVIDIA H100 aqui na competição, que é aquela placa super cara que é utilizada para IA mesmo. Tem a AMD, tem vários modelos também. Mas, cara, a Ponte Vecchio, o PVC, toma pau em tudo, assim, toma muito pau, não é pouco. Benchmark, latência de RAM, escalabilidade, saca? Tudo nos benchmarks aqui, ela tá muito atrás. Então, eu falei que não ia pegar no pé do Alecrim, é só pra dizer que até essa placa que o Alecrim trouxe como um exemplo positivo da Intel, né? Até nisso ela tava muito atrás, né? Então você vê que é mais uma tecnologia da Intel, como a gente conversou no episódio inteiro, que estava muito atrás do mercado. Provavelmente por isso que eles já abandonaram mesmo, né? Em vez de investir mais e gastar mais grana. Ela tá atrás porque ela foi baseada em instruções que não são muito demandadas hoje. Então, é a mesma coisa de você pedir para alguém fazer algo de excelência, sendo que aquela pessoa não tem habilidade para aquilo. Esse o problema. Uhum. Ela não teria como ser relevante no mercado hoje. Entendi. Porque assim, eu tô falando de uma forma bem leiga, porque se a gente for entrar nessa de detalhes de instruções, até eu vou me perder, mas basicamente é o seguinte, eles fizeram algo muito potente, mas que não serve porque não é usado, não tem, assim, não tem aplicação para ele. Eles fizeram o Apple Vision Pro da GPU. Pois é, bem isso, ótimo comparativo. Tudo isso que vocês estão falando, eu acho que
faz todo sentido, mas acho que tem um ponto mais geral mesmo, que é da estrutura da empresa, assim. A gente leu várias análises de especialistas, jornalistas de tecnologia, analistas de mercado, e quase todo mundo batia na tecla da estrutura engessada da empresa, de como era difícil tomar decisões, como as coisas demoravam, de como talvez houvesse uma estrutura meio inchada, mas eu acho que precisa haver uma modificação na maneira de tomar decisões ali, de quem está no comando, de quem está dando as palavras finais ao longo das cadeias de comando da Intel. E aí, cara, essa acho que é uma parte bastante difícil, porque é uma empresa enorme, né? Atualmente, quem ficou no lugar do Gelsinger são 2 co-CEOs atualmente, então, enquanto procuram por um novo candidato para assumir o trabalho, boa sorte para qualquer um que vá assumir a Intel daqui para frente. Assumir essa bucha aí. Eu acho que vai ser um trabalho grande também de pensar na estrutura da empresa. Eu lembro que quando o Nadella assumiu a Microsoft, se falou muito isso, que ele mexeu um pouco na estrutura de tomada de decisão da Microsoft. A Microsoft ficou uma empresa um pouco mais dinâmica internamente. Então, talvez a Intel precise de algo assim. E talvez essa parte seja tão complicada quanto tecnologia, com todas essas questões de pesquisa que a gente falou assim. Ou mais. Porque enfrentar a resistência de time, de gestor, executivo, velhão lá, realmente é um desafio. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Aí conta pra gente suas memórias da Intel, pra gente lembrar um pouco aqui, momento nostalgia. Não, mas falando sério, né? O que você acha que a Intel precisa fazer? Ainda é uma empresa relevante, tá, gente? Ainda é uma empresa muito grande, mas tá caminhando pra um lugar que, se não mudar agora, se não tiver uma mudança radical na gestão, nas prioridades, a gente pode olhar daqui a alguns anos e ficar muito triste lembrando como era bom os tempos da Intel no nosso PC. Manda pra gente seus comentários, o que você acha que a Intel tem que fazer, onde você acha que a Intel tá errando. Caixa postal Tecnocast no Telegram, ou o grupo do Zap tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar um papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon, @Josué de Olive _ no Threads, @Tassius, THASSIUS, no Instagram, no Threads, no Only... Não, mentira, só nesses. Opa. E @ealecrim. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro semana que vem. Até lá. Tchau, pessoal. Bye! Falou! E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório, e a arte da capa é do Vitor Pada.